Quanto mais você consome, menos você tem. O nosso corpo ele faz um processo muito louco. Quando tu come alguma coisa que tem muito açúcar, esse açúcar ele entra no corpo e automaticamente ele é convertido em glicose e a glicose sai na corrente sanguínea e vai andando pelo teu corpo através do sangue. Quando o cérebro detecta que tem muita glicose dentro do teu corpo, a glicose ela é como uma célula de energia, uma molécula de energia. Então, ela meio que dá energia para as células poderem trabalhar. Porém, para a glicose poder entrar nas células, precisa de uma chavezinha que abre a porta da célula para a glicose entrar. E quem tem essa chave é a insulina. Então, o corpo, ele manda o pâncreas produzir insulina e libera insulina na corrente sanguínea. A insulina ela vai ir abrindo a porta das células para a glicose poder entrar. Porém, quando tu consumiu algo que tem muito açúcar, o cérebro ele dá um alerta de pane e diz: tem muita glicose no sangue. Isso pode prejudicar, porque a glicose é açúcar. Então essa glicose tem que entrar nas células urgente. Libera um monte de insulina aí para poder entrar as células mais rápido. Conforme libera um monte de insulina, acaba que geralmente o cérebro libera mais insulina do que precisa. Então tem insulina suficiente para abrir as portas de todas as células e toda a glicose que está na corrente sanguínea entra para dentro das células para ser usada como energia. Porém, como toda a glicose entrou porque o corpo liberou a insulina demais e tem várias células que estão com a porta aberta para receber glicose e não receberam glicose porque já acabou a glicose por causa que foi liberado insulina demais, meio que a célula avisa: olha só, tô sem energia. E o cérebro ele percebe que na corrente sanguínea ficou sem glicose. Então ele fica: meu Deus, não tem glicose no corpo, porque não está no sangue, já está sendo usado pela célula. E como glicose é energia, ele interpreta: não tem glicose no sangue, não tem energia no corpo. Ou seja, tu acabou de consumir muita energia e o teu cérebro vai entender que tu tá sem energia, porque toda ela foi usada de uma vez, porque teve que entrar dentro das células. Esse é um processo muito louco que ocorre e aí tu fica letárgico, cansado, depois de comer muito açúcar. Então, tu consumiu muita energia e tu fica cansado e sem energia por ter consumido muito. Isso parece que não faz muito sentido e a gente fica achando que o cérebro é meio doido. E claro, quem tem diabetes é uma exceção, porque ela nem vai liberar insulina. Basicamente, isso acontece em todas as coisas da nossa vida, e não só com a glicose no corpo e por causa do cérebro. Por exemplo, quanto mais comida você come, menos saúde você tem. Quanto mais itens materiais você consome, menos dinheiro você tem. Quanto mais redes sociais você consome, menos tempo você tem. Então, quanto mais a gente consome, menos a gente acaba tendo. Por exemplo, se tu consome informação em excesso, tu acaba tendo menos conhecimento, porque o conhecimento ele é a informação mais prática. E quando tu tem informação demais, tu começa a pensar em muitas variáveis. E se tu pensa demais, isso gera dúvida, porque você está calculando todas as possibilidades e variáveis. Se você tem dúvida, você tem hesitação. Se você hesita, você tem inação, e sem ação não tem resultado. Então, quando você está pensando demais porque consumiu muita informação, você acaba tendo menos conhecimento na verdade. Mais vale a pena pegar um único livro, por exemplo, ler e aplicar ele na sua vida do que ler 200 livros e não aplicar nenhum, nada do que tu aprendeu. Então, quanto mais você consome, menos você acaba tendo. Outra coisa que isso ocorre são, por exemplo, histórias. E aqui com histórias eu quero dizer, por exemplo, tu tá consumindo rede social, tu consome a vida de outras pessoas, tu tá consumindo a história daquela vida perfeita. Tu lê um romance, tu tá consumindo aquela história daquela vida que tu queria estar vivendo. Você vê um filme, você está consumindo a história de um personagem que tem algum ponto que você se identifica e você queria ter alguma coisa da realidade dele. Você está consumindo histórias e essas histórias que você está consumindo estão comendo o tempo da sua vida. Então vamos imaginar que, por exemplo, a sua vida ela é um livro, do começo ao fim. Digamos que tu nasceu ali e vai viver até uns 80 anos. E digamos que tem um capítulo para cada ano. Então tem um livro com 80 capítulos. Não sei em qual capítulo você está, mas digamos que você passou um ano inteiro assim, você maratonou umas 2, 3 séries, viu uns 10 filmes e gastou umas 2 horas por dia em rede social. Vamos pegar aqui umas 2 ou 3 séries maratonadas. Digamos que as séries tenham 2 temporadas.
temporadas e que sejam temporadas de uns 10 episódios de mais ou menos 1 hora cada. Então dá umas 20 horas por série e dá 60 horas somando as séries. Aí você viu uns 10 filmes, tem ali umas 2 horas, já deu mais umas 20 horas, então ali tem 80 horas. E você consumiu 2 horas de rede social por dia. Essas 2 horas por dia, em um mês que tem 30 dias, são 60 horas, então em 12 meses vão ser 720 horas. Mais as outras 80 que tinha passado das 60 horas de série, né? 3 séries e mais 20 horas de 10 filmes. 800 horas de vida. 800 horas de vida, tô fazendo na calculadora para ser mais rápido. 800 horas de vida dividido pelas 24 horas que tem o dia dá 33 dias. Ou seja, um mês desse ano você deixou de fora. Basicamente porque você deixou de viver a própria história para ver histórias de outras pessoas. Então é como se no seu livro aquele capítulo ali da sua vida, aquele ano, era para ter 12 páginas. E dessas 12 páginas, tu escreveu 11 e uma delas tu deixou em branco, porque tu estava lendo outro livro. Estava prestando atenção em outras histórias. Então tu deixou aquela página em branco. Só que é uma página em branco, mas tem 80 capítulos. Se tu faz isso com cada ano da tua vida, são 80 páginas a menos de história. E em 80 páginas dá para contar muita história. Então é algo muito grande que você perdeu. Porque se a gente está falando aqui que cada página é um mês, por exemplo, então foram 80 meses que tu jogou fora. Isso dá quase 7 anos da sua vida. Então a gente poderia tranquilamente, desses 80 capítulos, deixar 7 de fora e ficar só com 73. É como se tu tivesse vivido 7 anos a menos, porque tu estava consumindo. Quanto mais tempo tu passa consumindo, quanto mais tu consome, menos tu tem. Quanto mais tu consome coisas materiais, menos dinheiro tu tem. Quanto mais comida tu consome, menos saúde tu tem. Quanto mais informação, menos conhecimento tu tem. Quanto mais histórias, menos vida tu tem. Então, a gente já está vivendo numa era de o consumo ser algo muito comum, mas será que isso está certo? Será que a gente não devia passar menos tempo consumindo e mais tempo criando coisas novas? Por exemplo, se ao invés de comer demais e ficar com menos saúde, tu fazer algo, ou seja, ao invés de consumir, tu entregar a sua energia, a energia do seu corpo, ao invés de botar mais energia para dentro, tu entrega a energia do teu corpo através de um exercício físico. Tu constrói um corpo bonito, forte e saudável, que é mais eficiente para tu fazer todas as outras coisas da tua vida, seja trabalhar, ter um relacionamento, cuidar da casa, ou simplesmente ficar em paz consigo mesmo porque tu consegue respirar e caminhar uma quadra. Então, ao invés de eu botar energia para dentro, eu botei energia para fora. Ao invés de consumir, eu dei. E a partir do momento eu comecei a ter mais ao invés de ter menos. Se, por exemplo, ao invés de ficar na rede social consumindo conteúdo, eu começo a criar conteúdo, eu tô aqui criando conteúdo. Isso aqui pode virar um negócio digital, pode ser que me traga uma renda do próprio conteúdo, pode ser que eu ajude alguma pessoa, ou seja, eu estou criando valor para o mundo. A partir do momento que eu estou dando ao invés de ingerindo, ao invés de consumir mais conteúdo, eu estou entregando conteúdo. A maioria das pessoas que eu sigo e que tu segue provavelmente nas redes sociais cria conteúdo porque faz dinheiro criando conteúdo. Então, ao invés de consumir e ter menos, a pessoa dá e ela tem mais. Isso é muito louco. Ou seja, por exemplo, ao invés de consumir bens materiais, se você dá bens materiais para as pessoas, geralmente vai ter uma troca. Ou tu pode estar doando e fazendo caridade, e eu acho que Deus, o universo, ou o que quer que seja, nos recompensa muito mais do que com o dobro do que a gente dá. Se a gente entrega de graça algo, seja nosso tempo, nosso valor, nossa atenção, ou um bem material mesmo, eu acredito que o universo devolve o dobro ou mais pra gente. Então tu pode estar dando de graça, mas tu também pode estar dando em troca de alguma outra coisa. Hoje em dia o escambo é um pouco mais raro, né? Quando, por exemplo, eu tinha banana, tu tinha maçã, e eu quero maçã, eu te dou uma banana minha e tu me dá uma maçã tua. E aí a gente faz essa troca e agora eu tenho banana e maçã e tu tem banana e maçã também. Então os dois saíram ganhando. Isso é uma troca, mas hoje em dia geralmente essa troca é feita com dinheiro. Então tu pode estar dando uma maçã em troca de dinheiro, fazendo uma marmita, comprando uma bala e vendendo na sinaleira, comprando uma água e dando para alguma pessoa, ou sei lá, abrindo um negócio, sei lá, vai que tu quer vender aqueles caninho que se usa para pia, sabe, para conectar mangueira, essas coisas. Sei lá,
ter uma ferragem ou vender conhecimento, tu pode vender várias coisas e quando tu tá dando, tu geralmente vai receber algo em troca. Então, parece engraçado, mas quanto mais a gente consome, menos a gente tem. Menos saúde, menos dinheiro, menos vida, menos conhecimento. E quanto mais a gente dá, entrega, mais a gente tem. Isso é muito louco, porque tu, ao invés de consumir energia, você dá energia. Ao invés de consumir bens materiais e ter menos dinheiro, você entrega bens materiais e tem mais dinheiro, porque as pessoas estão te dando dinheiro por esses bens materiais. Ao invés de consumir mais conhecimento, você dá conhecimento e isso agrega na vida das pessoas e as pessoas ficam mais felizes, elas recebem valor e elas podem agregar na tua vida de alguma forma. Então, talvez essa geração de consumo, essa coisa de consumo que a mídia está criando, não seja a maneira mais eficiente de se viver. Ou talvez a gente só esteja sendo beneficiado por entregar justamente porque tem tanta gente consumindo. Pode ser, mas eu não quero ter os resultados que a maioria das pessoas que estão infelizes tem. Eu quero ter um pouco mais, então eu prefiro entregar minha energia, entregar meus bens, entregar meu conhecimento, entregar meu tempo para as pessoas, para o mundo, porque eu acredito que eu vou receber muito mais em troca. Então, eu acho que está na hora de parar de consumir um pouco e de entregar mais. Isso pode fazer bem para ti e para o mundo. Eu acho que essa é uma forma de encarar a vida com essa nova perspectiva, diminuindo um pouco o consumo, entregando mais do que tu consome. Pode ser que isso te dê mais vida, mais saúde, mais dinheiro, ou simplesmente mais felicidade por estar agregando na vida das pessoas e agregando na tua própria vida. Muito obrigado por assistir até aqui e lembre-se, continue aprendendo.